Aí vem caras novos e fala, eu achei uma brita radachá lá no Velho Testamento, vamos colocar um livro, Novo Testamento, e cola Querido Rabino, em que pese essa ironia? Em que pese a ironia que o senhor apresenta aqui, que nós respeitamos? No Novo Testamento, nós temos a carta aos Hebreus. O senhor deve conhecer muito bem. Boa. Sim. E na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, o autor começa a utilizar-se de elementos do Antigo Testamento, tais como sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio arônico, o tabernáculo, e mostrar que estas coisas são sombras de Cristo. Então nós, por intermédio da sistematização da tipologia, apresentamos que cada um daqueles elementos passaram e o significado deles foi concluído na pessoa de Cristo. Muito bem, então por isso que apresentamos ilustrações. Entendi, pastor, mas você está me ajudando a pregar o que eu sempre preguei. Que o Novo Testamento refuta o Antigo. Em nenhum lugar do Velho Testamento você vai achar que existe uma analogia aos elementos do Beit Mikdash a figuras de homem, carne e osso. E de repente vem uma nova aliança que ela faz isso. Então isso só reforça o que eu há anos prego. O Novo Testamento é uma outra religião, é uma nova religião que refuta... Tá certo, é isso mesmo. Mas peraí, deixa eu terminar. Que refuta a antiga e que não deveriam usar a antiga. Não usem ela. Irmão, é uma contradição. Em que pese as suas convicções, convicção é aquilo que nos sustenta. Opinião nós sustentamos, convicções nos sustentam. As convicções do cristianismo estão calcadas naquilo que foi mostrado por sombra no Antigo Testamento. Qual é o maior tipo de Cristo? É José. Por que a Arca da Aliança representa Cristo? Representa a união hipostática de Cristo. Mas ali. Isso confunde as pessoas. Se o Mormon vir aqui e falar assim, eu vou trazer uma prova do Novo Testamento para as minhas ideologias, pode trazer, vai falar, a gente vai refutar. Você vai refutar, e é o que eu fico fazendo. Mas você está me ajudando a provar o que eu sempre provo. Nós podemos, posteriormente, debater qual é a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Por não ser tema, seria desgastante agora eu me propor a fazer toda a refutação possível. Mas existe uma continuidade explícita entre o Antigo e o Novo Testamento. E há promessas no Antigo Testamento de que chegaria o tempo em que Deus faria com o povo dele, uma nova aliança. Isto é dito no profeta Jeremias. Não, mas aquele negócio que Jeremias 31, que a gente já... Eu rebato os cristãos assim, porque não adianta estudar Jeremias 31. Tem que estudar Jeremias 1, 2, 3, 4. Entender todo o contexto de Jeremias. E ver que todas as vezes está escrito na Torá Brit Rishonim, Sheloah Yokimo Brit Rishonim, que Deus fala, não foi? Vocês não estavam fazendo como o pacto inicial. Então eu já falo essas linguagens assim. O acordo como eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, que eles me atenderam, foram verdadeiros servos de Deus. Então Deus fala, vou apertar de novo a mão de vocês, porque vocês largaram a minha mão. Não dá para vir disso depois e falar, olha, Jeremias, gente, viveu 600 anos antes que Jesus. Aí vem caras novos e fala, eu achei uma brita radachá lá no Velho Testamento, vamos colocar um livro, Novo Testamento, e cola Jeremias. Querido Rabino, em que pese essa ironia? Em que pese a ironia que o senhor apresenta aqui, que nós respeitamos, isso não desqualifica a academicidade das pessoas que também estudam, mesmo que não sejam judeus. Eu não estou desqualificando. Entendeu? Porque isso, sabe o que é isso? Isso é um argumento ad hominem que o senhor está usando. Então, peraí, vamos pegar o texto. Eu não sou versado em hebraico. Humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas eu entendo do grego. O grego é minha área. Certo. Então... eu estou ouvindo o senhor, entendi, mas o senhor está fazendo uma defesa dogmática. O senhor discorda que existem profecias no Antigo... Já mudamos o debate, mas não tem problema. No Antigo Testamento que falam do Messias... Não. Sim ou não? O senhor discorda? Não. Existem profecias que falam do Messias. Para nós cristãos, o Messias já veio e está entre nós. O que eu discordo é que o Velho Testamento faça qualquer menção a Jesus. Mas o senhor discorda que o Antigo Testamento... Só uma pergunta. O senhor discorda, e aqui eu estou fazendo a dialética. Estou fazendo a dialética com o senhor. O senhor discorda que o Antigo Testamento é calcado em alianças? Claro. O senhor discorda? Não. Pois o Novo Testamento também é. Não tem problema. A única coisa que eu vou discutir com você... Pastor, a única coisa que eu vou discutir com você é... Fica com o novo. Larga o velho.
velho, deixa a gente com o velho, tá tudo bem. Não, nós chamamos vocês de O que acontece aqui... Ele tá chamando de velho, tá? É uma questão de ele trânsito. Que tá chamando, tá? É uma questão de trânsito. Ele não transita no Novo Testamento e você não transita no judaísmo. Então, é difícil... Eu não transito no judaísmo, eu transito no texto bíblico. Sim, sim, amigo. Uma coisa. Vamos lá, amigo. A pessoa, o personagem Machia, ele não tem no judaísmo a importância que ele tem no cristianismo. Fato. Certo? Fato. O cristianismo é baseado em cima do personagem Machia. O judaísmo, ele é um personagem. O judaísmo é baseado em cima de Torá. É importante, mas em cima tem de tudo o Torá. resto, né? Nós chamamos isso de honestidade intelectual. Pronto. Baseado em cima de Torá. Tanto porque a próprias escrituras vai citar vários tipos de Machia. Moshe foi um Machia. Ciro foi certo? Ciro foi um Machia. Então existem vários Machias. Mas aí é polissemia lexical, certo? Da minha percepção, e você vai concordar... específicos. Você vai concordar, na minha percepção, uma coisa. Yeshua, Jesus, não é o Machia de Israel. Definitivamente. Porque ele não preenche os quesitos da Torá. Mas ele é um Machia dos gentios. Certo? Partindo disso. E nós acreditamos que quando ele voltar até Israel, há de se dobrar. Mas tá bom. Aí é uma outra convicção. coisa. É uma outra coisa. Agora, o que a gente tem que entender é que Deus, ele não é nem judeu, ele não é cristão, ele não é muçulmano. Concordo. E nenhuma das religiões é portentora, detentora, desculpa, da deidade. Deus é inexprimível. Verdade. Certo? Concordamos nisso? É suprarracional. Concordamos. Agora, eu vejo o judaísmo como uma expressão de relacionamento, com um nível de relacionamento. Eu vejo o cristianismo com outro nível de relacionamento, mesmo porque os góis são impossíveis de cumprir Torá. Não vão cumprir. Então é um outro tipo de relacionamento. O judeu cumpre a Torá? E aqui, cumpre. E outra coisa... O ortodoxo cumpre. Não, eu acho que de um modo geral, né? Sem errar. Da forma ortodoxa, mas outros também cumprem. Olha aqui, e uma terceira colocação, Davi. Deus também tem os muçulmanos, por exemplo, também tem a sua expressão de relacionamento. Eu acho que o amadurecimento é você saber lidar. Não vou dizer que você está universalista, mas tudo bem. Não estou universalista. Eu simplesmente ficando amigo, pô. Eu simplesmente estou colocando Deus dentro de uma caixinha de sapato. Verdade. Dizer, não, Deus é da minha religião. Então deixa eu fazer uma provocação aqui ao senhor e ao Rabino aqui. Rabino, se o senhor acreditasse, uma suposição aqui, no Messias, como seria a explicação da transição do culto no templo para adoração em espírito e em verdade, tanto para o Youssef quanto para o senhor? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Eu perdi também a pergunta. Eu acho que não ficou clara. João, vamos pegar aqui João. Você está falando aqui. da imateridade. Isso, você, o texto de João 4... Eu quero dizer o seguinte, com o Machia, será que existe a necessidade do povo judeu ter a materialidade da expressão da religião, Sim. do culto, ou não vai mais precisar da expressão? Claro que sim, se você olhar todas as profecias de Ezequiel, o próprio Mashiach também vai trazer oferendas para Deus. Todas as leis vão continuar, porque... Bem também que dá. E por isso a busca pela construção do templo ou não? Com certeza. Sim. É o que nós estamos esperando, a vinda deste Mashiach, que vai atender todas as profecias, vai reconstruir o Beit HaMikdash e nós vamos continuar fazendo as mitzvot. Vai ser uma outra era, óbvio. E para o senhor, no caso, o pastor Youssef, como se trata essa transição do templo para o espírito em verdade, o templo pessoa, carne? Eu acho o seguinte, a materialidade ela nunca vai deixar de existir. A espiritualidade, a materialidade... Fica aberto aqui para vocês também, tá, ela é exatamente como nós somos, matéria e espírito, certo? Então, eu acho que a materialidade, os elementos, eles são uma expressão do mundo físico refletindo o mundo espiritual. Mesmo porque não haverá isso. Olha só, o monoteísmo, ele é uma religião que ele foi se aprimorando. O monoteísmo de Abraão não é o mesmo de Moisés. Porque o monoteísmo de Abraão não tinha referência. Sacrifica lá naquela montanha, vai ali. Quando Hashem dá a Torá para Moisés, ele deixa mais apurado, mais fino o relacionamento e agora com referência. Sim. Agora já não pode mais sacrificar em qualquer lugar, vai ter que ser aqui, ó. Isso que você está falando, muita coisa nem entende, muita gente nem entende. É uma evolução. A revelação progressiva. Progressiva. Só concluindo, quando o Beit HaMikdash é destruído pelos babilônicos, os judeus,
eles, através de Hashem, eles criaram uma outra forma de expressão, porque é aí que surge o rabinismo, as sinagogas, os escribas, os fariseus, o hasidismo, e aí vai surgindo uma outra expressão. Quando Jesus vem ao mundo no século I, veja, existe o templo, que é um nível de relacionamento sacerdotal, muito mais apurado, muito mais rígido, muito mais afinado, mas também existe o judaísmo rabínico, que é o que até hoje manteve o povo de Israel existente. Se não fosse isso, não existiria. Aplausos para isso. Só comentando essa questão, para nós cristãos, e aí nós já mudamos completamente. Eu gostaria, inclusive, de entrar na questão da simonia com relação aos... Se o senhor depois me permitir só concluir, depois eu... Eu permito agora. Permite? Opa! Então, muito bem. Aqui o grande... cristianismo... A educação e caldo de galinha também não faz mal. Manda aí, meu amigo. O cristianismo não é a religião de Jesus. É a religião sobre Jesus. Jesus nunca praticou o cristianismo. Aliás, a própria Jesus praticava o judaísmo. Em Antioquia que foi colocada essa questão de uma forma jocosa, chamando o pessoal de cristão. Não, mas tudo bem, caminho, cristão, nova seita. É o povo do caminho. Muito bem, ótimo. O povo do caminho. O Jesus do Novo Testamento, o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico de hoje está totalmente fora de contexto. Então, a questão da suficiência de Jesus Cristo, Romanos 10, Gálatas 3. Ele nunca praticou a nossa diferença, e aqui é o seguinte, nós aguardamos isso tudo... também não invalida o cristianismo, sim. pelo fato dele não Mas ter. já havia, pastor Youssef, em Jesus... Eu espero, não tem problema, manda. Fica à vontade, Davi. Se estivéssemos na Assembleia de Deus, ele pediria uma parte, eu daria, você também, mas vamos lá. Já havia em Jesus a consciência de que aquele movimento iniciado por ele, e chamaremos apenas de movimento numa questão genérica, pois não havia de fato, né? Dizer que ali já havia o cristianismo é um anacronismo muito grande. A gente não vai cometer esse erro. Ele não teve essa intenção. Já havia nele esta intenção, deste movimento ser espalhado para todas as nações. Coloca aqui anacrônico, o pessoal entender. O que é anacronismo? É quando você utiliza-se de um termo contemporâneo para explicar um acontecimento do passado. Isso é um anacronismo, né? Dizer que Moisés teve uma conexão Bluetooth com Deus, é um anacronismo. Nem essa consciência existia. Nem essa. A consciência em Jesus já era que aquele movimento ia se espalhar. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8. Ele já sabia que aquele movimento ia crescer. E é no apóstolo Paulo, em Gálatas, que Paulo diz o seguinte, que a lei serviu como um aio, um tutor, que levou as pessoas até ele, exatamente. Até Cristo. Então, para nós, o cumprimento da lei, nós cumprimos a lei em Cristo. Pastor Davi, mas aí até esse agora cumprimento, vou passar, mas aí o senhor complementa que meu Deus do céu. Dentro desse cumprimento. Eu já tenho a parte dobrada aqui. Dentro desse cumprimento, os símbolos caem ou continuam, pastor Cruvinão? Caem. Obviamente que caem. Porque é o seguinte, eu preciso do templo para adorar a Deus? Não. Jesus disse em Mateus 28 que estaria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Em Hebreus ele disse, eu não te deixo nem te desamparo. Mas eu também não preciso. E a eu posso rezar na sinagoga, eu também não preciso do templo. Eu te dou a parte se você pedir. O quê? Se você pedir, eu te dou uma parte, te dou. Já deu a parte aos dois, ou ao senhor também. Vai, continua. Porque me ticamos na linha de raciocínio. Veja, o texto, a diferença da nova aliança é essa. Eu não preciso de um monte, nem de um templo. A nova aliança, o Rabino já concordou comigo, e eu não quero colocar palavras na boca dele, porque ele concordou aqui, que o Antigo Testamento, a Torá, etc., é um livro, é um conceito de alianças. O Novo Testamento também. E é a aliança por excelência. A nova aliança é a aliança por excelência. Ei, look at me please now, vem cá comigo. Você que está me assistindo aqui, me ouvindo aqui, Jesus Cristo pode estar com você todos os dias. Você não precisa, como determinada religião, virar para Meca para orar. Você não precisa ir a um templo. Jesus está conosco. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu acho uma aberração uma igreja evangélica, entre aspas, apresentar símbolos judaicos, porque quem é
Cristão não precisa da vista, Hebreus 11:1, não é? A fé é o firme fundamento daquilo. A palavra grega hipóstasis, que é substância. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. Por vezes, existem ministros mal intencionados querendo se locupletar do rebanho para vender certas coisas. Não dá mais para vender água. Tá esgotado esse negócio de vender água. Não dá mais para vender lenço. Uma coisa nova. Vamos vender uma coisa nova. Vamos pegar o quê? Aquilo que o povo ama. Quem o povo ama? O povo cristão ama Israel. O povo ama Israel. Posso até brigar com o rabino aqui, mas no embate eu vou defender Israel. Porque a Bíblia me ensina a fazer assim. Agora, se Israel estiver errado também, eu vou dizer, tá errado, mas vou defender o povo de Israel.